Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Carlos, o colecionador por hobby. Hoje, nessa segundona de carnaval, vamos estar falando sim de um título que sinceramente está muito fantástico. Eu nunca tinha lido, na verdade, essa primeira história, nem a segunda, mas eu li e simplesmente adorei. Eu estou falando nada mais, nada menos do que a saga dos X-Men, volume 19. Vamos estar falando sobre isso. Só que antes de mais nada, primeiramente eu queria convidar vocês a clicar no botão de curtir, se você curtiu o vídeo. E se você for novo ou nova, por favor, se inscreva. Fique sempre à vontade. Muito obrigado pela sua atenção. E bora nessa, gente. Nessa segundona, depois do trailer que a gente viu do Deadpool e Wolverine, nada melhor do que você ler X-Men para você, sabe, pensar mais o que pode ser que venha a vir no filme. E cara, que história muito boa, gostei pra caramba. Eu sempre recomendo pra galera. Cara, tenta procurar achar esses títulos da saga dos X-Men. Eu sei que às vezes é muito difícil o cara a tentar achar os primeiros, né? Um dia desse eu vi no Facebook para vender, um cara botou a coleção dele todinha, de 1 a 20. É sério, de 1 a 20. E ele tava pedindo é como se cada título desse fosse custar R$ 30. Ele deu 600 no total. Cara, tá bom, né? Sabe? Assim, para você se vale a pena tal, mas sinceramente para mim eu acho que vale a pena. Claro que dar R$ 600 numa lapada só é complicado, mas se você tá atrás de colecionar a saga dos X-Men, saiba que você pode começar da onde você quiser. Se você quiser começar a partir daqui, você pode. Por que não? Porque aqui está trazendo uma história, digamos assim, inédita. Não é inédita, porque já foi publicada pelo menos umas 2 vezes. A primeira pela editora Abril, a outra agora pela editora Panini e finalmente agora pela Panini, na Panini, só que no formato das sagas dos X-Men. Então, assim, Carlos, eu acho que posso começar a partir da 19? Pode, sem problema nenhum. Começa pela 19, vai indo, porque em algum ponto, eu acredito que vai acontecer isso, a saga dos X-Men venha a ser fechada para começar novamente. Não duvido, eu não duvido que isso venha a acontecer. Então, assim, vai pegando e vai lendo, cara, porque não adianta, de alguma forma vai ser zerada. Então, assim, é o que importa. Então, vamos lá. E aí, vamos lá começar a falar a respeito dessa história que envolvendo a saga dos X-Men, que é o seguinte: a história ela gira em torno da recuperação da Kitty Pryde, que ela está se esvadecendo, ela esvaecendo, ela está se desfazendo, porque desde o confronto que ela teve com os carrascos, ela vai perdendo sua essência, ela vai tá se tornando um fantasma e em breve deve falecer por conta disso. E aí você tem duas forças antagônicas que estão para tentar solucionar esse problema, que primeiro, o Doutor Destino, né, e o Senhor Fantástico. O Senhor Fantástico porque ele é o primeiro procurado e ele acaba recusando. Tem o Doutor Destino que obviamente, por vaidade, que ele quer vencer o Red Richard de todo jeito, ele vai tentar solucionar o problema. E não só isso, o Doutor Destino é meio que um sacana, para falar a verdade. Ele consegue bolar um plano para, tipo assim, minar a cabeça do Red Richards. Porque ele faz acreditar que ele sabia do acidente, dos raios cósmicos que o fizeram virar o Quarteto Fantástico. Que ele foi tido um acidente, só que será que foi um acidente mesmo? Será que não? Tudo leva a crer que está acontecendo, mas será que foi dessa forma? E é tudo isso que está reunido aqui nesse título aqui da 19. A história, a X-Men versus Quarteto Fantástico versus X-Men e Vingadores versus X-Men saíram em 2 edições. A primeira na 19 e a outra na 20. E tanto é que se você, como eu disse, se você tiver fim de colecionar a saga dos X-Men, você pode começar por aqui, não há problema algum, porque é uma história início de tudo, então dá para você acompanhar de boa. Carlos, mas eu não sei o que aconteceu com os X-Men com a Kitty Pryde. Cara, você pode ir atrás, não é tão velho esse título, dá para você ir pegando devagarinho. Como eu disse, em algum ponto esse aqui também vai ser zerado para começar novamente, uma segunda temporada, que nem a do Batman e a do Superman. Tá bom? Então, gente, eu vou virar agora o título para a gente poder começar a falar a respeito de cada um. Espero que você tenha lido para a gente acompanhar a leitura. E é claro, se você quiser interagir e até falar assim: olha, Carlos,
eu acho que esse ponto de vista está errado, seu ponto de vista está certo, tudo fica à vontade, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Então, virando a câmera e aí a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse título maravilhoso, tá bom? Bem rapidinho. E bora lá, Saga dos X-Men volume 19, essa história aqui que é o Franklin Richards chora aos montes, né? O pai dele e o Dr. Destino virando um só, enquanto o Wolverine fica pé da vida, olha, tu destruiu o quarteto, o QF, né, Richards? Agora vou destruir você. Cara, essa história é muito boa, velho. Eu gostei demais. E o desenho do John Bogdanove é muito bom. Porque começa com a história de um sonho do Franklin Richards, vendo que tanto o Quarteto Fantástico como os X-Men morreram. E cara, isso aqui tem que ser dito com toda a certeza do mundo. O Wolverine vai brigar com o Red Richards e o Red Richards venceu o Wolverine. Então, se em algum momento na história alguém perguntar assim, rapaz, teve alguém que conseguiu matar o Wolverine, você pode dizer, o senhor Fantástico matou o Wolverine, por que lhe pareça. Mas, claro, isso tudo passa de um sonho. E nele vai contar um diário, e esse diário, ele vai meio que percebe que o Red Richards vira o Doutor Destino. E aí o Frank Richards acorda, né? Ele tá no meio das contas, de repente a mãe dele o traz, né? E, gente, aqui vocês vão perceber isso, mas aqui nessa fotozinha aqui, você percebe que o Franklin, ele tá parecendo aquelas gravuras de criança, né? Não sei se vocês vão lembrar, eu acho que ele usou isso como referência. Mas tá aqui o Frank contando para a mãe dele sobre o pesadelo que ele teve, e assim conseguiu ter o afago da mãe. E nisso, então, eles estão de mudança, eles encontram o diário do Red Richards, que é o mesmo que o sonho do Franklin. E ele meio que, tipo assim, ele se apavora, porque afinal de contas é um diário da universidade onde o Red Richards estudou, né? E aqui está contando os X-Men na Ilha Muir, né? Vendo a situação dos X-Men combalidos da último embate contra os Carrascos, né? A pobre da Kate Pryde está se desfazendo, né? E não há nada que possa fazer. E nisso tem aqui o Longshot e a Crystal dando uma voltinha na lancha, e o Longshot meio que mergulha e encontra alguém se afogando, né? E é nisso que de repente você não sabe o que está acontecendo, mas é algo suspeito. E cara, é muito sério esse livro que a Sue encontra, que é sobre tudo que aconteceu antes do advento do Quarteto Fantástico. Você não entende bem, mas logo isso vai ser tocado em breve. E aí tem a mulher Hulk tomando seu cafezinho, encontra o Hulk, o Coisa, né? E eles meio que veem uma explosão de um prédio caindo, e de repente a mulher Hulk se perdendo a roupa, né? E aparece o Magneto para salvar o dia. E é nisso que o Magneto vai encontrar o Red Richards para ajudá-lo a encontrar uma solução para Kate Pryde, que está morrendo. E é nisso que está acontecendo. O Red Richards, ele tá... Cara, eu não queria usar essa analogia, mas é tipo assim, sabe quando o cara, digamos assim, tá perdendo a sua força vital, ele meio que não tá com confiança, meio que isso que tá acontecendo com o Red Richards. Ele vai vendo o que tá acontecendo com ela, ele entra dentro de onde tá a Kate, e eles voltam dizendo assim, olha, não dá para fazer, impossível, a minha máquina não consegue reentregar as moléculas do corpo dela. E meio que ele fica revoltado, todo mundo fica revoltado, e começa um embate, como todo embate acontece entre super-heróis. E é o fim da primeira parte. A segunda parte tem esse embate rolando, acontecendo, né? E aí e assim, para quem disse que o Red Richards venceu o Wolverine numa briga, claro que só podia ser um sonho, né? E nesse meio tempo, o Franklin, com a sua projeção astral, ele percebe o que está acontecendo e acorda e chama a atenção da mãe, né? E só que a Sue está muito revoltada com o Franklin, com o Red Richards, porque descobriu que o que aconteceu a eles não foi propriamente dito um acidente. E aí aquele pescador que foi encontrado no lago desperta e meio que na verdade é um robô. Mas só, antes de mais nada, cara, eu não sei porquê o pessoal sempre der um jeito de tirar a roupa da Sue Richards. Eu não entendo porquê. Mas enfim.
E aí nesse meio tempo a briga cessa, né? Todo mundo fica quieto no seu canto. E aí o cara que na verdade era um robô traz o holograma do Doutor Destino contando para todos que tem a solução para a solução da Kitty Pryde, né? Só que claro que o Doutor Destino, o do Senhor Fantástico avisa, olha, esse é meio que fazer um pacto com o diabo. Ele vai de todo jeito acabar, meio que comprometer vocês. E só que ele disse, meu irmão, se você não está ajudando, cai fora, né? O famoso, ou você faz ou desocupa a moita, né? E todo mundo está meio que tentando se recuperar a última briga com o Quarteto Fantástico. E aí tá rolando, aí de repente acontece o pior. Eles descobrem a grande verdade que está por trás do diário do Senhor Fantástico, que ele conta que na verdade tudo não passa, meio que ele conta no diário que na verdade não passa de ele entende que tá para surgir seres mais poderosos, e ele entende que os raios cósmicos vai ajudá-los a estar no próximo passo da evolução humana. Então, tipo assim, ele vai contando que na verdade tudo não foi um acidente, ele foi intencional, ele quis levar todo mundo para o espaço para adquirir poderes. E é claro que isso é um choque, porque afinal de contas, imagina o Ben Green dizendo que, olha, o meu amigo quis que eu virasse um pedregulho. E cara, todo mundo se abandona meio que o Senhor Fantástico. E cara, e nisso, os X-Men estão decididos aí ao covil do Doutor Destino, a fim de salvar a Kitty Pryde. E aqui na terceira parte, é onde está acontecendo primeiramente a recuperação da Ororo, né? Após a luta com o Tocha Humana, né? Ela recuperou o braço, né? E nisso tá rolando começa sempre aqueles confrontos entre do que pode e que não pode na Lativéria, né? Que é o reino do Doutor Destino. E nisso há uma comunicação entre ela e a Kitty Pryde e o Frank Richards. E meio que os dois meio que tentam se comunicar um com o outro. E a Kitty acaba salvando a vida o Frank acaba salvando a vida da Kitty Pryde para ela tenta se matar, só que claro, o Frank a ajuda a se recuperar. Nisso, o Senhor Fantástico ele está ainda não tentando acreditar quando foi que ele assinou essa informação de que ele queria que todo mundo tivesse poderes. Mas isso, ele está se matando por dentro para tentando adivinhar como isso aconteceu. E é claro que ele passa pelos quartos, a Sue meio que não quer conversa com ele. O Frank ele tenta acalentar o coração do seu pai. O Red Richards acaba meio que acalentando o filho, né? Meio que a Sue fica encantada com essa cena e meio que perdoa, né? Vamos dizer assim. E nisso aí os X-Men estão tentando matar o tempo, se treinando, né? E o pobre do Ben Green vai encher a cara, né? No canto que ele sempre vai, a Royante, né? Que é a rua a rua do Jack Kirby, né? E lá ele vai bebendo, até um ponto que ele entende, olha, eu vou embora, porque esse lugar aqui está mudado, eu acho que estou fora do meu tempo. E nisso ele vê uma explosão de um carro que está pegando fogo e ele salva uma garotinha. E isso meio que percebe que ele não é tão inútil como ele pensava, que na verdade ele é um grande herói. E nisso também, todos estão passando por essa crise, né? O Tocha Humana é acalentado pela Alicia Masters, né? Filha do Homem Brinquedo, é o Senhor Brinquedo, se não, que meio que diz, olha, se perdoe, não leve tão a sério assim. E meio que a Sue e o Reed, eles meio que se entendem, né? Acabam se perdoando. E aí nisso tá rolando todo o embate em relação a isso. E é claro que o Doutor Destino vai a Lativéria para salvar a Kitty Pryde e o Quarteto Fantástico também se reúne para isso. E nisso começa toda a recuperação, né? Que as moléculas da Kitty são mantidas pela Psylocke, né? E aí começa toda a tentativa de, olha, do Frank falar para a Kitty, olha, não se preocupe, meu pai tá vindo, vai lhe salvar. E nisso ele meio que tenta entender que como isso pode acontecer, mas a Sue vai matando a charada que na verdade o diário não foi escrito pelo Red Richards, mas na verdade pelo Doutor Destino. A gente vai descobrir isso em breve. E cara, o Senhor Fantástico está muito cabisbaixo, ele está muito fraco, mas o Frank está levantando a moral dele.
E nisso os X-Men matando o tempo treinando, na verdade aí aparece o Quarteto Fantástico, né? Que o senhor o Magneto relembrando a história da vida dele, né, com a mulher a mulher e a filha que foram mortas por aldeões, e meio que o Doutor Destino dá um esporro no Magneto porque os poderes dele estão afetando as máquinas dele e tudo mais. E é nesse momento que aparece o Quarteto Fantástico. E é claro que existe toda uma questão do embate, porque eles não querem que se intrometam no caminho, porque não tentou ajudar antes, vai tentar ajudar agora. E meio que eles conseguem deter os X-Men, né? E tipo, os dois conseguem, por conta do Franklin, ele diz, olha, vamos parar com isso porque vocês não estão ajudando a Kitty. E nisso, o Senhor Fantástico vai se reunir com o Doutor Destino. E cara, para ele é um deleite pro Doutor Destino, porque ele tipo, se a Kitty morrer, para ele vai ser bom, porque ele tentou fazer do jeito dele, mas não conseguiu. E foi pelo jeito do Richards que ela morreu. Então, tipo, e se ela se salvar, vai ser por conta do Doutor Destino. Então, tipo assim, tem um determinado momento que ele percebe que a máquina dele vai dar um erro, e meio que o Red Richards consegue reverter todo o processo, e no final das contas estão todo mundo comemorando, achando todo mundo se perdoando e tudo mais. E aí a Sue Storm vai confrontar o Doutor Destino e meio que descobre que na verdade tudo não passa, na verdade, de um joguete dele, que ele tentou criar. O diário não era do Red Richards, mas sim do Doutor Destino, que fez com que acreditasse que o Red Richards sabia do acidente dos raios cósmicos. Enfim, e é o fim da história, da primeira história dos X-Men versus o Quarteto Fantástico. Essa história seguinte já envolve os Vingadores. E aqui, cara, eu nunca sabia, olha, eu já ouvi falar, mas eu nunca tinha visto antes. O Doutor Druida. Cara, eu nunca tinha ouvido falar antes desse cara. E aqui tá todo ele um embate, né? Afinal de contas, tá vindo um grande meteoro vindo do espaço, e você não sabe muito bem o que é esse meteoro, mas tipo assim, ele destruiu a nave dos Vingadores. Só que o Thor consegue salvar, e meio que a CIA entende que esse meteoro, na verdade, não é um meteoro qualquer. Ele vem da onde? Justamente do asteroide M. Enquanto isso, na Rússia, tipo Vingadores da Rússia, né, eles meio que vão tentar salvar, justamente vindo do meteoro que está caindo na Terra. E eles percebem que, na verdade, esse meteoro que veio do asteroide M. E aqui é um momento de descontração entre os X-Men, né? Afinal de contas, é um momento de descontração, momento de todo mundo usar biquíni, né? Detalhe importante, porque é algo que tinha nos quadrinhos, né? Aos montes. E aí o Magneto percebe que esse asteroide que caiu justamente tinha o poder de magnetismo. Ele percebe a merda que fez, porque afinal de contas era o asteroide M. E aí os X-Men percebem o que aconteceu e eles vão atrás do Magneto. Cara, esse cabelo daqui da vampira é muito doido, cara. Ainda bem que o Jim Lee transformou naqueles cabelões, sei lá, mais bonitos, mas aqui tá horroroso, tá horroroso. E aqui os Vingadores estão entendendo que a CIA sabia desse asteroide e que passou essa informação para a KGB. E cara, olha só que louco, eles vão relembrando todas as tragédias que o Magneto participou, que vai, sabe, do submarino, que naquela primeira história desenhada pelo Jim Lee, X-Men 1, que o Magneto vai pegar os mísseis, né? Cara, essa história é muito, muito boa. São várias tragédias que o Magneto fez contra a humanidade e o Capitão percebe, olha, ele tem que ser julgado pelos seus crimes. E é isso que os X-Men vão fazer. E cara, por pouco ele consegue, graças com o domínio do Dr. Druida, né, que consegue domá-lo psicologicamente. E aí aparece os X-Men impedindo que isso aconteça de uma forma arbitrária. E meio que aparece também os Vingadores da Rússia, né? E assim estamos no impasse do que está para acontecer entre os Vingadores, a Rússia e os X-Men. Cara, que embate fantástico, que deve se desenrolar na edição 20, que devo falar em breve. E aqui um pouquinho de propaganda, né? Cara, Epic Collection está sendo, para mim, eu acho que é uma das melhores publicações. Uma pena que não dá para colecionar tudo, porque, cara, é muita coisa e não dá para pegar tudo de uma vez. Então você pega somente aquilo que lhe interessa. No caso aqui para mim, o Homem-Aranha
e os Novos Mutantes, porque é o universo mutante. E aqui está o fim da história da saga dos X-Men, volume 19. Isso aí, meu povo, muito, muito bacana. Gostei demais dessa história. É uma das. Eu me surpreendi com essa primeira do quarteto, né? Principalmente aquela questão do desenho do John Bogdanov, que para mim, como eu disse, ele tem um desenho medonho na morte e no retorno, foi onde eu conheci. Mas aqui não, o estilo dele tá muito bom, eu gosto do desenho dele aqui, então compensa, viu, gente? É muito, muito bacana, vale a pena. Então é isso, meu povo. Eu quero agradecer demais a atenção de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!